Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio de Pablo Escobar Podcast. E hoje eu estou aqui na casa do meu convidado de hoje, que é o Dr. Tiago. Tiago, se apresente para o meu público, Tiago. Quem é você? O que você faz da vida? Que alegria estar com você, Pablo. Muito obrigado pela oportunidade, viu? Como já disse nosso apresentador, meu nome é Tiago. Sou cantor, compositor, católico, né, da música cristã. Para mim, uma grande surpresa esse convite, né? Fiquei muito honrado. E, cara, obrigado. Tamo junto demais. É quase o início de uma piada, né? Um cantor evangélico e um DJ entram num bar. E aí sabe-se lá o que vem depois. Ai, meu Deus. Mas, Thiago, eu queria saber, né? O meu objetivo com o meu podcast é trazer história de empreendedores e artistas para inspirar outros artistas e empreendedores a não cometer os mesmos erros e, às vezes, a trilhar o mesmo caminho, caso aquilo faça sentido para a pessoa. Então, eu queria que você contasse um pouco da sua história, de como você começou a tocar, né? Tocar, cantar, e como que isso se voltou para sua religiosidade, como que isso se entrelaçou, se foi sempre assim. Pode começar lá do começo que a gente tem tempo. Fala pra gente. Maravilha. Então, a história começa na infância, né? Eu tinha 6 anos de idade, estava no meio de um turbilhão de coisas, que era entre o divórcio dos meus pais, misturado com uma condição limitada financeiramente, vamos dizer assim. E ali eu fui introduzido na música, ainda criança. Com 6 anos, 6 para 7 anos eu comecei a estudar bateria, que foi o primeiro instrumento musical. Começou com a percussão, não sabia dessa. Pois é, e quando eu conheci a bateria, acho que até porque para criança essa proposta de batida é mais acessível, né? E quando eu comecei com a bateria, em pouco tempo, eu me lembro que com 8 anos eu já estava atuando dentro da música regional, né? E obviamente o cenário de interior do estado, né, não oferecia muitas opções de estudo musical. Então eu estudei com o tiozinho da igreja, né, que hoje, de passagem, se tornou um sacerdote também, né? Inclusive há pouco tempo tive a graça de ir na paróquia dele, revê-lo, cantar junto com ele, foi uma alegria, né? E nessa ideia de estudar com um professor de música que era da igreja, obviamente eu comecei a me aprofundar na música da igreja também, né? Na paróquia São José, na cidade de Juara, foi onde eu comecei a tocar as missas das 6 da manhã, cara, no domingo. Olha que loucura. Tocar bateria ainda. Tocando bateria numa missa às 6 da manhã. Então, assim, a cada ataque do prato era uma olhada por baixo do padre lá do presbitério, né? É que baterista gosta pouco de fazer barulho também. Ele não ama, né? Nossa, é loucura. Então, quando eu fui aprofundando na música, à medida que eu fui tendo essa abertura dentro da igreja. Comecei a cantar as missas, logo estava nos grupos de jovens. Pouco tempo depois, lá com os meus 12 anos, eu já estava frequentando retiros de jovens, né? Que naquela época, o jovem naquela época era a galera de 18 anos para frente, né? Hoje que o jovem tá mais jovem ainda, né? Hoje tá nos 14 anos já é chamado de jovem, né? Então, essa experiência de estar com pessoas mais velhas que eu me ajudou a amadurecer para algumas coisas, entre a importância de colaborar dentro de casa. Então, com essa aproximação da música, eu fui desenvolvendo outros instrumentos. Logo depois da bateria eu comecei a tocar contrabaixo, porque havia uma equipe específica que eu queria participar como baterista, mas bateria era um instrumento que eles já tinham, né? Já tinha um músico que executava esse instrumento. Então eles me disseram, cara, nós não temos baixista. Se você estiver disposto a aprender, nós temos o baixo e temos o professor. Olha só. E aí foi quando eu fui introduzido nas cordas, né? Comecei com o contrabaixo. Logo, fugia do violão, porque achava o violão um instrumento ridículo. Falava, meu Deus, que instrumento sem fundamento, gente. Que idiota esse Belém aí. Mas é bem. Mal sabia o pobre jovem Tiago. Que vinha pela frente, é bem isso. Quando eu comecei a dominar bem o contrabaixo, eu já comecei a sair do contexto da fé e comecei a atuar na música secular, na noite. Começou a fazer freela para bandas e tal? Isso, porque o professor de baixo... ele estava deixando a nossa cidade, indo para uma outra cidade, e ele era baixista de uma banda na região ali. E essa banda enxergou em mim um talento e falou, cara, vamos trazer o garoto para perto. Nessa altura eu já tinha meus 15 anos, entre 15 e 16 anos. Então, meio que ainda escondidinho, né? Porque havia naquela época uma cobrança muito mais severa
na parte do concerto tutelar com menor de idade em eventos noturnos, né? E isso, cara, era uma grande preocupação, porque ao mesmo tempo que eu estava ali exercendo um trabalho, e eu estava, poxa, no palco, né? Então eu estava bem visível. Graças a Deus, eu sempre fui meio grandão, assim, comparado à galera da minha idade, eu sempre fui meio esticadão, então enganava bem. Pô, o cara é mais velho, né? Graças a Deus, nunca fui barrado em nenhum evento ou... como é que fala? Abordado por nenhuma autoridade. Nunca teve que deixar de trabalhar por conta de uma situação. Graças a Deus, graças a Deus. Então, ali dentro foi que eu comecei a admirar a guitarra. Quando o guitarrista anunciou também que ia deixar o grupo. Né? Mais um músico que estava abandonando a equipe. Questões de outra... Porque ninguém vivia só da música nessa equipe, né? Todos tinham... Até hoje é difícil, né? Até hoje é um grande desafio, né? Pra pessoa viver só de música, e a gente pensa que assim, não, é porque a gente não tem nome nacional. Não é bem assim. Tem artistas de nome nacional, músicos de renome nacional, que não vivem totalmente da música, né? No sentido de estar no palco. Quando a gente fala de viver só de música, a gente sonha com isso, né? De estar de palco em palco, de show em show, na estrada o tempo todo. Mas é uma realidade que no Brasil ainda não é uma realidade total. Né? Então, assim... não só no Brasil, assim, como alguém que está dentro do meio internacional, é uma coisa que é difícil em todo lugar. Porque a arte, né, é uma espécie de empreendedorismo. Só que o artista dificilmente trata a arte como uma empresa. E isso é o que dificulta a questão de viver só disso, né? E eu confirmo essa visão. Aqui mesmo, nessa história, a gente começa a ver essa situação. Porque quando eu tinha que escolher entre a música, entre viver de música e viver de qualquer outra função que me trouxesse um registro, que me trouxesse como funcionário, né? Me trouxesse algum direito profissional. Uma carteira assinada, né? Isso, essa segurança da carteira assinada, as pessoas abandonam a música imediatamente. Ao invés de buscar estruturar isso para que tenha essa segurança dentro do seu nicho, né? Dentro do seu trabalho artístico. Então, assim, ali ainda não havia essa visão, eu estava exatamente nesse ponto, eu não tinha essa visão de que eu poderia viver apenas da música, mas já havia um desejo, né? Ainda era tudo muito platônico. Quando eu comecei a estudar guitarra, foi aí que eu acordei pro barzinho. Mirei na guitarra, não consegui acertar, acertei o violão. Mirei na guitarra, acertei o violão, é um clássico. Isso. E aí dominei, cara, o instrumento e comecei a rever essa visão que eu tinha dele, do instrumento sem graça, do instrumento sem fundamento. Eu comecei a ver ali muito mais do que um mero instrumento. Eu comecei a ver ali um amigo para todos os momentos. Fosse para momentos alegres, momentos tristes, momentos de muitas pessoas ao meu redor, momentos de solidão. E era um instrumento que eu posso levar para qualquer lugar. É um instrumento prático, né, cara? Exatamente. Essa praticidade me deu cada vez mais intimidade e convívio com ele, né? Tanto que hoje, se me perguntam qual o meu instrumento, eu digo que é o violão. Então, todas as obras que eu tive a alegria de poder escrever, de produzir, partiram dali, né? Alguns músicos dizem que... alguns grandes produtores musicais dizem que sempre nasce ou de um violão ou de um piano, toda obra, né? Então, como a tecla não é muito a minha identidade, né? Por uma questão de opção mesmo. Eu me encontrei no violão de um jeito que me faz transcender aquilo que eu mesmo consigo entender como música, né? Então é sempre uma quebra de paradigmas. Poxa, mas isso aqui está qualificado em tal estilo musical, mas fundido com outro, ele ganha uma outra proporção, né? E aí a criatividade toma conta, né? Então você fica livre para ser criativo. Com o barzinho, veio as oportunidades de ir para fora da cidade. Né? Começou a viajar? Comecei a viajar, conheci outras realidades, conheci outras visões sobre o trabalho. E aí eu me vi na condição de, cara, agora eu sou meu chefe, agora eu tenho que aprender a administrar. Como é que faz isso? Né? Inclusive, não faz muito tempo que a gente começou a trazer o profissionalismo de uma empresa mesmo para dentro do trabalho musical, para dentro do trabalho artístico. Porque durante muito tempo eu fiquei à sombra dessa ignorância, de não entender como lidar com os números, de não entender como negociar. E como era para você, tipo, dentro dessa época de barzinho ainda, você ainda estava atuando na igreja?
Sim. Então você estava atuando na igreja, atuando no barzinho e sustentando sua casa. E sustentando a minha casa. Você já era casado? Não, nessa fase eu estava há 1 ano de conhecer minha esposa. Ah, né? sim. E como que você... A minha questão aqui é como que era a sua vida? Tipo, se a gente volta no tempo para aquela época e você tivesse que falar, cara, eu acordava, fazia isso, isso e isso, e aí ia dormir tal horário, ou como é que era assim um decorrer da sua semana normal nesse tempo? Girava em torno dos estudos, né, da escola no período matutino, alguns anos no período vespertino. O contra-horário dos estudos, eu estava estudando o instrumento, né? E quando não estava estudando o instrumento, eu estava no palco. Então, assim, a relação com a música sempre tomou grande parte do meu dia, até hoje. Né? Hoje, quando eu não estou ensinando, eu estou estudando, quando estou estudando, eu estou gravando, quando não estou gravando, eu estou no palco. Então, hoje eu posso dizer que praticamente, vamos ser modestos, 80% do meu tempo eu estou envolvido com a música, eu estou me relacionando com ela. E nesse período, com relação a dinheiro, você já estava ganhando cachê desses barzinhos? O que você fazia com o dinheiro nessa época? Você morava com seus pais? Você já pagava conta sozinho? Como é que era isso? Eu residia com a minha mãe, né? Era eu, minha mãe e meu irmão mais velho, o Sidney, ele 5 anos mais velho que eu. De nós dois, ele atuava na área de hotelaria, trabalhava com hotel, em um hotel, na verdade, né? E eu, com os barzinhos, também contribuía. Claro, não se comparava, né, ao rendimento que minha mãe e meu irmão tinham. Mas ainda era algo que, assim, já os livrava de ter que investir com roupas em mim, porque eu já conseguia essas coisas básicas, a manutenção dos meus instrumentos. Os meus instrumentos, graças a Deus, sempre me desdobrei muito para poder conquistá-los, né? Então, aquilo que não foi conquistado por mim foi um presente de alguém que se admirou pelo meu trabalho, né? Inclusive, recentemente tive essa graça de ser presenteado com um instrumento musical, porque a pessoa ouviu uma produção que a gente fez e falou, uau, que lindo, eu quero contribuir, como eu posso? Eu falei, olha, eu estou mirando nesse instrumento aqui. A pessoa falou, então, agora você acertou, o instrumento é seu. Né? Então, eu enxergo isso, como uma pessoa de fé que sou, como uma providência divina, né? Porque, claro, existe a solidariedade, existem pessoas solidárias, existem. Né? Mas eu acredito que até essa solidariedade, ela também é um mover de Deus na direção da vida da gente, porque mesmo a pessoa mais solidária, ela precisa ter uma sensibilidade que está além do seu entendimento, né? São coisas que se a gente parar para pensar, nós mesmos, né? Quantas coisas que você me ajudou, que se for perguntar por que, Pablo, que você fez isso, você fica assim, cara... deu na cabeça, né? Tamo ali. Entende? Então é algo que a gente não consegue encontrar muitas palavras para explicar. Ali eu vejo uma intervenção divina, porque é algo que, o Pablo não tem que fazer isso por mim. O Pablo não precisava, e ele abriu mão do tempo dele, abriu mão de um outro trabalho para me ajudar. Quem explica isso? Né? Senão Entendo. Então, no contexto de fé, eu gosto de enxergar dessa forma. É uma forma bonita de ver, né? Cada um, obviamente, interpreta a sua maneira. O mesmo acontecimento, como você bem sabe, pode ser interpretado por mais de um lado. Com né? certeza. Um 6 de ponta cabeça é um 9 para quem olha do outro lado e tá os dois certos, não tem muito o que fazer. Mas voltando a esse contexto, como foi para você sair da casa da sua mãe, então? Porque dá para ver que você começou a amadurecer já nessa questão de trabalho dentro da casa da mãe. Dentro de casa. Que momento que você saiu de casa? Você foi morar sozinho ou você já casou? Qual que foi a... Foi justamente isso, no casamento. Quando minha esposa e eu decidimos nos casar, na verdade ainda vivemos com minha mãe por 6 meses. Né? Só que é aquele velho ditado, né? Quem casa, quer casa. Quer casa. Então, logo que a gente começou a perceber que havia alguns desencontros na questão da educação dos filhos, na visão de como lidar um com o outro, a administração da casa, do próprio dinheiro. A gente entendeu, cara, vamos evitar um conflito. Aliás, vamos evitar o conflito e vamos cuidar nós da nossa história, da nossa vida. Então ali foi quando o trem apertou mesmo, e aí eu me vi na condição de ter que ir atrás de um emprego fixo além da música. Porque o que a música me trazia naquela ocasião ainda não sanava as necessidades da casa. Então, aí nessa ocasião eu já não estava mais estudando, já trabalhava em todo horário comercial. Fora desse horário, eu me apresentava de segunda
esporadicamente quinta-feira, mas fixamente de sexta a domingo. Eram as minhas apresentações à noite. Que era numa cidade interior, você não tem muito mercado, né? Não tem muitas opções. Então você acaba entrando em eventos privados, em clubes, poucos clubes que haviam na cidade, né? Então, assim, os barzinhos também não eram muitos. E graças a Deus, nunca faltou oportunidade, né? Seja dentro da cidade que eu estava residindo, lá em Juara, ou nas cidades vizinhas, sempre havia uma oportunidade de fazer música. É claro, havia muito mais ali um amor pela arte do que uma preocupação em quanto eu vou ganhar. E era o que me prendia, né? A única coisa que me prendia a música naquela ocasião era essa. Hoje, eu gosto de sempre fazer esse paralelo entre o antes e o agora, porque a maturidade me ajudou a entender que se eu quero viver do que eu gosto, esse gosto tem que trazer um retorno significativo. Né? E a família me trouxe esse impacto. Né? A responsabilidade, né? Exatamente. Eu tenho que, cara, é a minha arte, eu amo e tudo mais, mas se a minha arte não trouxer o retorno, eu tenho duas opções. Ou eu me movimento para valorizar ela, né? Ou eu abandono e caio na condição dos músicos que eu conheci no início, né? Que preferiu transformar a música num hobby e atuar numa outra área, independente qual seja. Que áreas que você atuou enquanto estava começando, antes de focar só na música? Com o que você trabalhou? Cara, eu nem gosto de citar muito porque foi tanto quanto frustrante trabalhar fora da música para mim, mas eu fui vendedor, eu fui entregador, eu trabalhei com manutenção de impressora, também uma recarga de cartuchos, essas coisas, né? Manutenção de impressora é trabalho infinito, né? Porque o trem para dar problema. E aí eu trabalhava foi a primeira empresa que eu trabalhei, inclusive, foi essa. Numa empresa chamada Casa do Cartucho. E aí eu era o cara que buscava os cartuchos, os toners e fazia a reposição, né, da tinta e da substância e devolvia. Então, era onde eu conseguia ter um fixo. Um fixo. Né? E qual que foi o momento assim que você falou, ok, agora eu vou sair de todos os empregos? Foi uma demissão, às vezes, que te causou essa situação? Ou foi você olhando e, tipo assim, como que você deu start pra, ok, agora eu não quero mais trabalhar com nada que não seja música? Cara, foi progressivo porque, assim, na medida que eu fui vendo que eu não conseguia me encontrar nos empregos, houve alguns em que fui demitido, outros eu pedi demissão, né, do vendedor mesmo, eu fui um péssimo vendedor, então, com toda razão, a empresa me convidou a me retirar, né? Por conta dessa limitação em relação a vendas que havia. E outros, eu fui entendendo que, cara, além de não estar trazendo um retorno que eu tanto preciso, está me gerando um desgaste excessivo, né? Logo que eu descobri que poderia ensinar música, foi quando eu comecei a ver assim, cara, dá pra eu ficar mais perto da música, ainda que não seja exatamente onde eu quero, dá pra eu ocupar mais parte do meu tempo com isso. Então a primeira coisa foi dar aula numa escola de música. Logo, a escola de música deixou de ser algo tão interessante, porque quando eu parava para fazer os cálculos do que eu recebia e do que eu poderia receber, eu ficava frustrado. Foi quando eu deixei as instituições e comecei a dar aula em domicílio. Particular. Foi uma das melhores decisões e escolhas que eu fiz. Porque para o cliente, ele estava pagando o mesmo que ele pagava para a instituição. Só que ele estava recebendo aula em casa. E para mim, como profissional, era melhor ainda. Porque eu estava recebendo 100% daquilo que a escola tirava um percentual para mim. Né? Então, ali foi que a coisa apertou ainda mais. Porque eu vi um dinheiro muito maior entrar, mas eu não sabia administrar esse dinheiro. Então, eu ainda estava endividado, eu ainda estava com dificuldades para poder equilibrar as coisas. E quem conseguia pôr um pouco de ordem na ocasião era minha esposa, que já trabalhava nessa área, em empresas, né, privadas também, na área administrativa. E essa relação com o administrativo foi que colocou um pouco de ordem na nossa vida. Mas ainda não era uma ordem total. Foi quando nos mudamos para Sorriso com uma proposta de trabalho aqui. Eu já tinha meus
22 anos. Fazem quantos anos de hoje isso, assim? Vai fazer 12 anos agora em dezembro. 12 anos atrás, então, você estava mudando para cá? Há 12 anos atrás, estava mudando para cá. E essa vinda para cá foi um movimento que me gerou muito medo, né? Porque... Você nunca tinha saído de Nunca tinha saído de casa, né? Para morar assim foi algo louco demais. Já não estava morando com a mãe, então o lance do cenário em si não assustava tanto, né? Porém, o tempo que eu fiquei longe da minha esposa e dos filhos, que eram os rostinhos que eu estava acostumado a ver todo dia, gerou sim um susto bem grande, um impacto bem grande. Porque, tanto que assim, dessa experiência de ficar esse tempo longe deles, foi um período de adaptação até organizar a casa, trazer mudança. Quanto tempo, assim, separados, eles lá e você aqui? Cara, foram quase 2 meses, né? Uns 50 dias por aí, praticamente 2 meses, né? Que a gente ficou longe, porque desde essa época, Sorriso era uma cidade muito delicada para se encontrar imóvel, né? Para se encontrar casa de aluguel. Até hoje. Até hoje. E ainda naquela época já era uma situação encontrar um imóvel e o outro desafio é encontrar um imóvel acessível, né? Porque hoje ainda começa-se a ver uma luzinha no fim do túnel, porque começa a ter mais condomínios, mais prédios, então isso dá uma suavizada, embora ainda seja bem sucinta, né? Mas o mercado de Sorriso, até pesquisei, não faz muito tempo sobre isso, o mercado imobiliário aqui de Sorriso é um dos mais caros do Brasil. Uau. Não é nem tipo, não, é do Brasil. Tipo assim, tem cidade de São Paulo que você paga o que você paga aqui de aluguel, e é São Paulo, sabe? Que loucura. Assim... E isso tudo foi um agravante nesse tempo, né? Porque até que eu conseguisse finalmente encontrar uma casa que acomodasse-nos todos, e detalhe, com a mudança no caminhão. Então a gente chegou aqui para não deixar a mudança na rua, o que foi uma grande graça de Deus. O pároco, na época eu estava sendo contratado pela paróquia, pela igreja, né? O padre olhou e falou assim, cara, tem um barracão da igreja, vamos deixar a tua mudança lá. E assim o fizemos. Né? Inclusive, por um tempo, por pouco tempo, coisa de 15 dias, nós ficamos nesse barracão da igreja, porque o aluguel da casa que nós morávamos em Juara já havia vencido, o proprietário do imóvel precisava do imóvel para alugar, e a nossa mudança já tinha vindo, então assim, minha esposa estava ficando na casa da minha mãe, né? Então, trouxemos a Patrícia e as crianças para cá, ficamos um tempo esses 15 dias no barracão, quando finalmente encontramos uma casa. E aí foi algo maravilhoso, porque quando a gente chegou aqui, era outro nível de salário. Enquanto em Juara eu nunca passei de um valor do que seria o salário mínimo hoje, aqui nós já chegamos na cidade ganhando o equivalente a 2 salários mínimos. Então, isso há 12 anos atrás. Isso há 12 anos atrás, o que era uma outra realidade financeira também. Né? Então era algo muito positivo para nós. Né? Então... a comunidade católica nos acolheu muito bem, nos deu muito suporte, tanto material como afetivo, né, que foi o que não me deixou desequilibrar, né, psiquicamente, porque a gente, acostumado com o interior, de repente vem para uma cidade como Sorriso, né, que na ocasião não era uma cidade tão grande, mas já era uma cidade grande comparada à nossa, né? Então foi muito, como dizer... No primeiro termo, foi muito impactante mesmo a mudança. Então foi a hora da gente amadurecer, tanto para a vida familiar como para a vida profissional. Atuamos dentro dessa área junto com a paróquia durante 6 meses, aí o pároco foi mudado. Né? Porque dentro da igreja católica tem isso, né? De tipo assim, o padre ele não fica ali na igreja para sempre, naquela igreja para sempre, ele tem que ser transferido de uma igreja para outra para que haja esse movimento missionário. Ok. E o padre que veio um padre de outro estado, de uma outra realidade. E na concepção dele, a minha função era uma despesa desnecessária na paróquia. Então ele falou assim, cara, você é um garoto jovem, um garoto inteligente, não creio que não vai ter dificuldade para arrumar outro emprego. Eu, junto com a diretoria da paróquia, decidimos que seus serviços não são mais necessários. E aí foi o tapete puxado.
Porque com 6 meses aqui, poucas pessoas me conheciam. E as que me conheciam da igreja. Então, eu não tinha feito barzinho ainda. Eu não tinha conhecimento no mercado da música ainda. A realidade daqui era um pouco melhor nessa questão de barzinho do que de onde eu vinha, né? Mas ainda não tinha nome, né? Como é que eu ia sair da condição do CLT e adentrar o mercado da música local, né? Foi quando alguns amigos da igreja mesmo começou a nos ajudar nesse aspecto também, né? De apresentar para alguns proprietários de casas noturnas, de restaurantes, principalmente restaurante, porque a casa noturna, naquela ocasião, hoje ainda né? Era uma proposta musical muito contrastante com aquilo que eu apresentava. Eu vinha do contexto do MPB, né, do mais próximo sertanejo que eu conseguia executar era tipo um Daniel, um Chitãozinho Chororó. Na época do sertanejo, no que seria moda de viola, pré-2010, não pós-sertanejo universitário. E aí já estava muito em ênfase o sertanejo universitário, as pessoas queriam ouvir isso. Né? Então eu tive que reatualizar repertório. Você vê que é uma dor de todo músico essa questão, né? Você tem que balancear entre o que você gosta, o que você ama e o que te movimenta e o que as pessoas querem ouvir, o que você é obrigado a fazer porque você tem que pagar as contas. Exatamente. E o que eu vi ali foi uma mudança muito repentina, porque enquanto eu estava focado em fazer principalmente música de igreja, Uma dúvida, nessa época lá, há 10, 12 anos atrás, você já estava produzindo música autoral, escrevendo alguma coisa, ou você ainda estava só tocando? Eu já escrevia, mas ainda não tinha entendimento para produção musical. Entendo. Então, assim, era tudo muito, muito precário, vamos dizer assim mesmo, né? Era gravações de celular, eram coisas, arranjos muito semelhantes àquilo que eu já tocava, né? Que já era uma música conhecida. Então, as letras eram sempre umas letras que traduziam aquilo que eu estava vivendo. Mas harmonias, melodias eram muito semelhantes àquilo que eu já ouvia. Semelhantes demais, né? Até. Então, foi um começo de tudo, vamos dizer assim, né? Eu fui amadurecendo para música, para criar uma música mais original, mais inovadora, quando eu comecei a atuar com banda. Que daí foi na época também em que eu comecei a cantar em cerimônias, fazer recepções, né? E isso começou a abrir a minha mente para a necessidade de eu mudar mesmo aquela música que eu já tocava, sabe? Aquilo que as pessoas já estavam acostumadas a ouvir, eu falava, cara, tem que apresentar isso de uma forma diferente. Então foi quando eu comecei a ousar em criar algo que não perdesse a essência da música na sua originalidade. Você começou a mudar os arranjos, no caso. Isso, comecei a mudar os arranjos das canções. E aí eu comecei a fazer isso com as minhas também, né? Logo as minhas canções começaram a ganhar originalidade, características que as definiam de fato, né? E aí as pessoas começaram a ficar curiosas. Nossa, cara, que música diferente, onde eu acho? Era a ascendência do YouTube. Pode deixar, ele não fazendo barulho não incomoda não. Era a ascendência do YouTube no mercado na ocasião, então as pessoas questionavam, cara, tem no YouTube já essa canção aí? Obviamente, sem saber nem como subir um conteúdo pro YouTube, não tinha nada, né? Falei, se você quiser eu te gravo uns áudios aí, te mando lá depois, né? Te passo pelo Bluetooth, né? Que era a tecnologia do momento. Vocês percebem que tem uma certa denotação de idade aqui, né? Mas aí você tava gravando com as pessoas e mandando por Bluetooth, então não tinha achado um jeito de gravar ainda aí? Não tinha achado um jeito de gravar. E é aquilo, né, cara? A tecnologia ainda não era uma área que eu sequer buscava compreender, né? Quanto mais entender e admirar. Mas já vi ali que existia necessidade. Cara, você vai ter que entender como funciona, você vai ter que começar a se ver mexendo com isso. Então, aconteceu uma situação, inclusive, que foi a minha primeira canção publicada, em que eu fui cantar um retiro da igreja e havia muito, ainda hoje tem muito isso, já é a canção tema do retiro. E esse retiro não tinha canção tema, né? Não tinha uma música em que a organização pensou que resumisse toda a história.
Lá no meio, uma amiga minha que já conhecia as minhas canções falou: Thiago, mas tem uma música muito bonita sua, você não pode cantar pra gente? E assim eu fiz, cantei a canção pro Ministério, o Ministério ficou encantado com a música e já quis estudar a canção ali no meio do retiro mesmo, né? O Ministério aprendeu a canção, criou-se linhas de bateria ali mesmo, enfim. Resumo da ópera, cantamos a canção no retiro e uma das pessoas que estavam na organização, que não era da música, chegou e falou assim: cara, música maravilhosa. A essa altura já havia Spotify, já havia as plataformas, né? E aí ele falou pra mim: cara, eu quero essa música. Aí o mesmo discurso, eu gravo um áudio e te mando no WhatsApp. Ele: não, mas não é possível, cara, essa música não tem gravado. Não tem gravada. Foi quando eu entrei no estúdio de gravação, assim, pela primeira vez, para produzir algo meu. Né? Já tinha entrado outras vezes, mas sempre para assistir alguém gravar ou para... Só de curioso. De curioso. Nunca para fazer um trabalho meu. E aí fomos, na ocasião, na cidade de Sinop, aqui do lado. Gravamos ali com uma produtora local e reunimos alguns amigos, os mesmos que estavam nesse retiro, que haviam criado cada linha de instrumento, né? Descobrimos que o estúdio é completamente diferente do palco, né? Exige uma precisão muito maior, ou seja, quase tudo do que a gente gravou teve que ser refeito, né? Por profissionais seguros dentro do estúdio. E foi maravilhoso, cara, porque a gente estava vivendo ali um novo de Deus muito grande para nós, né? Porque primeiro que aquele cenário que era platônico se tornou palpável, né? Eu estava dentro de um estúdio, eu estava dando com uma produção musical a nível de plataformas mundiais, né? E eu não tinha ideia de qual seria o próximo passo. Quando foi entregue a canção, o fonograma foi terminado, foi justamente essa pergunta que me veio em mente. E agora? O que eu faço com isso? Porque o fonograma está aqui, mas como é que ele vai chegar no Spotify? Como é que ele vai chegar nas plataformas, né? Como levar isso até as pessoas que querem ouvir, né? Exatamente. Foi quando... eu não me recordo quem, eu acho que era o guitarrista do nosso grupo. Ele já mais tecnológico, mais adiante, me falou sobre as tais distribuidoras. Né? Então, eu me liguei a uma distribuidora e entreguei para ela essa obra. Foi até uma situação que eu te contei uma vez, né, sobre, cara, e agora? Eu mandei a música, não sei como administrar, não sei como é que eu vou ter retorno disso, se tem retorno disso, né? E aí, distribuiu-se a canção e eu fiquei bem preocupado porque existe um prazo da distribuidora até ela chegar na plataforma, né? Sim. Que é para avaliar a originalidade da obra, a questão dos direitos autorais, uma série de outros fatores que você entende muito melhor do que eu. E aí, cara, passavam-se os dias, essa música não ia pra plataforma e eu, no meu imediatismo, cara, perdi minha música, me dei mal. Quando finalmente essa música entrou na plataforma, cara... Que alívio. Um misto de alívio e emoção. Então, cara, eu literalmente chorei de alegria de ver a canção ali na plataforma. E logo, a música por si começou a ganhar um público. Né? Então, quando eu vi lá os primeiros mil plays na canção, já começou a rolar ao mesmo tempo que uma alegria, uma preocupação de que, cara, eu preciso administrar isso, eu preciso organizar isso, como é que eu vou fazer? Né? Diga-se de passagem, eu ainda estou aprendendo sobre isso. Estamos todos num eterno aprendizado. E, cara, dessa canção em diante, as coisas começaram a tomar uma nova proporção, porque as pessoas começaram a não me ver mais como cantor do barzinho, ou como cantor da missa, ou como cantor dos eventos privados. Mas começou-se a gerar, na minha imagem, uma expectativa de artista nacional. Né? Uma expectativa... E eu demorei para entender isso. Né? Porque, o cara tem uma música no Spotify. Né? Então, para as pessoas que estavam perto, que me conheciam, eu já era um popstar. Para quem estava longe, quem é você? É muito doido que teve essa transformação, né, na época que o Spotify começou a se popularizar, que assim, o artista que não estava no Spotify, ele não era um artista, ele era o DJ genérico, era o músico de barzinho e tudo mais. E quando isso surgiu, foi esse boom, assim, tipo, não, você tem música no Spotify, você é diferenciado. Hoje em dia, é tipo,
a base da pirâmide tem música no Spotify, né? Você vê como as coisas... É uma evolução tão rápida que às vezes a gente mal dá tempo de acompanhar, né? Exatamente. E tanto que inclusive, a minha limitação é justamente essa, não acompanhar essa evolução. Porque hoje aquilo que era uma plataforma mundial conhecida, se ganhou uma proporção muito maior. Hoje o Spotify é uma plataforma, né? O YouTube é uma plataforma. Tem então, trocentas. Exatamente, administrar essas plataformas é uma outra área que a gente tem que dedicar um tempo significativo para poder entender. Pois é. Ou, na verdade, assim, acho que não tem opção. Você tem que, no mínimo, entender. Porque mesmo que você... foda do músico independente é justamente isso, você tem que fazer tudo sozinho. Porque quando a gente fala de um artista grande ou que tá numa agência ou alguma coisa do tipo, você tem profissionais que são contratados para fazer só aquilo ali, só administrar Spotify, o outro só para Apple, o outro só para mexer no Instagram, sabe? Tem pessoas que fazem as publicações, aí você se preocupa só em produzir e fazer show. E gerenciar a equipe e tal, né? Mas quando a gente é música independente, que tem que fazer tudo sozinho, rapaz, acaba que você acaba tendo que escolher um foco. Tipo, eu vou focar nessa plataforma, senão você não dá conta de abarcar tudo, né? E é justamente isso que eu estou sentindo hoje, né? Hoje eu começo a vislumbrar essa experiência do artista independente, porque depois que essa primeira canção foi lançada, eu era alguém que estava sendo introduzido no mercado. Logo, as pessoas começaram a ver, alguns empresários da região quiseram investir. Né? Uma em particular, que até hoje, inclusive, me acompanha de perto. Né? E esse acompanhamento, ele exige um entendimento mínimo da nossa parte. Né? Porque hoje, graças a Deus, existe uma relação de muita confiança entre nós. Mas a gente não pode descartar o fato de que há pessoas exploradoras no mercado. Então, quando essa música começou a ganhar visibilidade, consequentemente eu também, alguns empresários locais se aproximaram de mim, né? Uma das continua até hoje, inclusive acompanhando parte do meu trabalho, administrando essa questão de shows, documentação, né? Graças a Deus, entre nós existe uma relação de confiança muito grande. Né? Mas a gente não pode descartar, Pablo, o fato de que existem pessoas aí fora dispostas a se aproveitar do trabalho da gente e principalmente da nossa ignorância na área. Sempre tem. Sempre tem. Então, uma das coisas que eu comecei a me atentar é para quem seriam esses, né? Então, logo que eu percebi atitudes e movimentações suspeitas dessas pessoas, eu fui impondo limites, sabe, na relação mesmo pessoal, trabalhando aquilo que é profissional, vamos trabalhar de forma profissional. Aquilo que é pessoal, vamos trabalhar de forma pessoal. Tanto que hoje chegou no ponto que, assim, questões de agenda, de próprias algumas negociações, eu mesmo faço, né? Porque a gente entendeu que existem uma diversidade de condições, né? Existem alguns diálogos, por exemplo, prefeituras. Com prefeitura existe uma forma de se negociar. Com igreja existe uma outra forma de se negociar. Eventos privados, não dá para colocar todo mundo no mesmo balaio e falar assim, não, é isso aqui, ponto final. Entrando inclusive nesse mérito, né, uma discussão que eu gosto de trazer quando a gente fala de empresário de forma geral, que você está vendendo um produto ou um serviço, né? Você está administrando esse produto ou serviço. Você tem um custo de operação, você tem um custo para entregar esse produto ou serviço. No seu caso, por exemplo, você tem o seu instrumento, você tem a sua técnica que tem um valor, sua hora que tem um valor, né? Tudo isso. Às vezes você tem que contratar um músico para estar lá com você, isso está agregado no seu valor. E eu vejo que existe uma certa precariedade no conhecimento de quem contrata, que também não é obrigação dele saber, mas é nosso trabalho explicar isso, né? Que é essa questão de por que tá tão caro ou por que é tal preço. Né? E a gente tem esse costume de, você tem que justificar o preço, né? Que é muito diferente, por exemplo, de quando você pega uma pessoa que já está num certo platô, né? Um músico que é muito conhecido, alguma coisa do tipo, essa pessoa não tem que justificar o preço. Só que ela tem lá um rider técnico de 10 páginas justificando cada um dos itens da lista, né? Então essa questão de justificativa de valor é sempre, além de ser uma coisa muito importante, é sempre uma pauta delicada, né? Sim. Porque não é porque o meu cachê, por exemplo, o preço da minha hora lá é R$2.000. O preço da minha hora é R$2.000. Tá, mas então nesse evento aqui de 5 horas, você vai me cobrar R$10.000 para fazer um negócio ali. Não é assim que funciona. Você pediu o preço da minha hora. O preço da minha hora isolado é isso. Só que para esse evento, nós temos que fazer um orçamento para o evento.
Por isso que a gente faz orçamentos, inclusive, né? Senão a gente tinha uma tabelinha de preço que era só aquilo ali para todo mundo. E foi para essa realidade que eu tive que despertar, porque até então, como artista, acompanhado, eu não tinha passado por isso ainda. Tanto que quando eu me vi naquela condição de artista independente, foi que eu entendi o porquê que a minha música naquela fase não prosperava. Porque eu não tinha essa dimensão de... E detalhe, o investimento acontecia de uma forma bem prorrogada. Então, aquilo que, a aquisição de um violão era quase 1 ano para poder finalizar o pagamento desse instrumento. A aquisição de um microfone era um planejamento, havia todo não que hoje não há, né? Ainda há o planejamento, mas havia uma prorrogação muito grande para poder conquistar alguma coisa. E quando a gente vai entendendo que a cada vez que a gente, justamente o que você explicou, a cada serviço prestado, ele vai trazer uma despesa e essa despesa tem que estar englobada dentro do valor investido, né? E com essa visão foi quando eu comecei a ter de fato um retorno mais significativo no meu trabalho, porque até então não se tinha um retorno, praticamente você tinha retorno, né? Sendo bem franco. Você meio que pagava para trabalhar, bem dizer. Mais ou menos isso. Realidade, inclusive, de novo, de muito artista. De muito artista. Então, o primeiro que tem que ter essa dimensão, a gente ouve isso com frequência, até de outros artistas em diversas outras situações de podcast mesmo, dessas partilhas, o primeiro que tem que valorizar o meu trabalho sou eu. E conhecer o meu valor, entender o meu valor e saber que esse papo de caro, ele é muito relativo, né? Porque, poxa vida, essa já pode custar R$250, mas ela também pode custar R$2.500, entende? E se ela tem esse valor, é porque há quem pague por esse valor. É, né? aquela coisa assim, ó, se seu produto está sendo chamado de caro, das duas uma. Ou você não está entregando o suficiente ou você está no lugar errado. Exatamente. Se o seu produto é bom e você está sendo taxado como caro, você está vendendo o seu produto errado. Então, assim, é sempre a forma que você vende, essa é a forma que você mostra. Tanto que hoje a barreira de entrada para você ser músico hoje é muito baixa. Pra ser DJ mesmo. Houve um tempo em que você precisava de uma técnica para ser DJ. Hoje em dia essa técnica já é substituída aí por softwares que fazem praticamente tudo sozinho, uma coisa ali, outra aqui, e o DJ acabou indo para a parte de montagem de set. Que com inteligência artificial, que também é uma coisa recente, mas tem hoje aí, também tá tudo automatizado. Então acaba que é mais a forma que você vende do que necessariamente aquilo que você é capaz de entregar. É verdade. Inclusive, uma coisa que, por exemplo, um zelo que eu particularmente admiro muito em você, né? Na minha época, quando eu pensava em DJ, a gente pensava em alguém, o cara tem alguma limitação, o cara não consegue executar o instrumento, aí ele opera, né, um mixer. Quando, na verdade, o trabalho do DJ, ele é muito mais profundo e amplo, né? Como você falou, hoje tem as inteligências artificiais que faz isso tudo. Mas... É sempre aquela questão do quanto você conhece, o quanto você está disposto a ir. Porque o que eu posso fazer de comparação aqui, né? No meu primeiro episódio, eu trouxe um outro DJ e a gente conversou sobre essa questão de inteligência artificial também. E o que pega é o que as pessoas consomem versus o que você entrega. O que isso quer dizer? Por que eu trago esse exemplo tão abrangente? Porque assim, da mesma forma que você pode falar, o DJ não faz nada além de apertar botão. Eu posso falar que o violeiro não faz nada além de tocar violão, né? O compositor não faz nada além de escrever poesia. E por aí vai, você vai chegando. Mas, você extrapolar isso para uma realidade dizendo que tudo é assim, todo mundo é assim e tal, não sei o que, você está sendo apenas ignorante e assim, extremista, né? Nesse ponto. Agora, a partir do momento que você começa a se aprofundar, de fato, primeiro, existem sim DJs que não passam da superfície de só dar play e muitas vezes nem fazer o beat matching, que é o básico do DJ, ele não faz, às vezes ele só troca de música. Só que o cara acabou entrando no meio, aí deu dinheiro, deu não sei o que e tá ali. Se acomodou naquilo, né? E a questão tem gente que paga pelo trabalho dele porque ele é legal, ou porque é barato, ou o que quer que seja. Tem gente que paga. Então não tá errado, entende? Para outros DJs como eu, por exemplo, que são muito amantes da técnica, você olha para esse profissional e fala, esse profissional é um profissional medíocre. Mas ele tá vendendo o trabalho dele. Se ele tá vendendo, tem espaço. Se as pessoas estão pagando, tem espaço para profissional assim. Entende? Agora, de fato, que nem você falou, eu não sou o cara que, dentro do contexto de
de mixar vai ficar só na superfície. Eu vou querer estudar a tonalidade da música para fazer uma mixagem harmônica, eu vou querer ver a questão de equalização para fazer uma troca de frequência que faça sentido, eu vou fazer uma mistura harmônica, né, o pupurri que vocês fazem no palco, eu faço em formato de mashup ao vivo. É a mesma coisa, né? E outra, aí a gente também tem uma questão, que é separar o que é o trabalho do DJ versus o que é o trabalho do produtor. Porque as pessoas confundem muito. As pessoas acham que o DJ tá produzindo música ali na hora, às vezes. Não é assim que funciona. O DJ é um cara que toca. O produtor é o cara que faz a música que o DJ toca. Se você é os dois, melhor ainda, que daí você mistura o melhor dos dois mundos, igual eu sou. Mas assim, não são exatamente a mesma coisa. Um DJ que é só DJ e é profissional, é como eu falei, o trabalho dele hoje se resume a... Tipo assim, óbvio, tem a técnica de misturar as músicas, tem DJs como James Hype, por exemplo, que, cara, ele transforma os decks ali em praticamente um piano. Ele bota uma música em cada tom ali, ele toca como se fosse um piano, entendeu? Fazendo os negócios ao vivo. É um tipo de profissional. Mas também tem DJs que o negócio dele é só como se fosse uma rádio fazer ser sommelier, sabe? Ele é o sommelier que vai filtrar, porque tem muita música saindo hoje em dia. E dentro do contexto da música eletrônica, quando você fala da cultura da música eletrônica, a gente está sempre buscando música nova. Não tem essa cultura, por exemplo, que você tem na música pop ou no TikTok ou coisa do tipo, de sempre ouvir a mesma música ou a mesma música e depois vai para a próxima. Não, na eletrônica você tem algumas músicas que ficam, mas você sempre está procurando novas ondas ali e tal, dentro daquela, né? E o DJ é o cara que faz esse filtro, entende? O DJ que é profissional em ser DJ, de novo, que fique claro. Então existe essa separação. Se eu fosse comparar, por exemplo, com um músico de barzinho, é equivalente ao músico de barzinho e o bom DJ. Entendeu? Porque o músico de barzinho ele tem que selecionar um repertório. Se ele ficar com o mesmo repertório por 2 anos, ninguém mais vai querer contratar. É a mesma lógica, entendeu? E o que a gente vai enxergando dentro do nosso contexto musical é a mesma coisa sobre o artista de barzinho, né, que reproduz aquilo que ele já selecionou, e o artista que tem a sua obra autoral. Eu comecei a entender que eu estava sobrando no barzinho quando eu vi em mim não apenas um desejo, mas vi no público uma curiosidade de também ter acesso às minhas obras, né? Porque com a primeira canção vindo à tona, vindo a público, as pessoas já queriam não apenas ouvir o Thiago tocar o Djavan, queria ouvir o Thiago tocar aquela música nova que ele escreveu. Né? Então já começou a surgir aí uma necessidade de atualizar o meu perfil nas plataformas, né? De atualizar o meu perfil no mercado. E é claro que isso traz credibilidade para o trabalho da gente, traz valor para o trabalho da gente, porque as pessoas veem, pô, não se trata só de um cara que está executando músicas que eu já ouvi na voz de um artista original, não é uma reinterpretação, né? Mas é algo original, algo único, algo que se eu quiser ouvir dessa forma, vou ter que ouvir o Thiago cantar, né? Então hoje existe sim, né, aquilo de você reinterpretar canções já conhecidas, mas graças a Deus eu fico muito contente, inclusive, de estar começando a viver essa experiência, de poder apresentar as minhas obras para as pessoas e o melhor de tudo, saber que essas obras estão trazendo um impacto profundo na vida delas, a ponto de as pessoas terem uma relação mais íntima com Deus através dessas canções, a ponto das pessoas quererem se aproximar da gente, né, por conta dessas obras. Poxa, essa experiência hoje aqui, primeira vez na minha vida que eu estou participando de um podcast, né, e poder falar de tudo isso também é a consequência desse bom resultado, né? Poxa, a música surtiu efeito. Uma das coisas que eu ouvi de você em off que me deixou muito, muito feliz, muito realizado, né? Pô, você faz uma boa música, né? Se não fosse assim, não atrairia a minha atenção, né? Então, isso é algo indescritível, cara, porque uma coisa é você ouvir, às vezes, de uma pessoa que é leiga, que não atua na área, que, nossa, que música bonita você cantou, que música bonita você escreveu. Agora, alguém que atua na área e que tem esse olhar clínico, como você acabou de escrever em relação ao seu trabalho como produtor, como DJ, né, como criador de um novo som, né, cara, o som é outro, né, então é um grande prestígio mesmo, muito mais do que humano, até mesmo para mim, como
pessoa de fé que sou, espiritual, né? Entender que a música está superando as minhas próprias expectativas. Essa questão de fé é bem notória, né? Em qualquer conversa que a gente tem com você, que você é um homem de fé, assim, em toda a sua plenitude. Tudo que você faz tem alguma ligação, alguma questão ali envolta na fé. Então, eu queria que você falasse um pouco disso no quesito da sua carreira e, ao mesmo tempo, do quesito de empreender. Porque, assim, beleza, eu estou empreendendo num mercado que é bem mais aberto, né? Que é um mercado mais, tipo... Não vou dizer que tem mais concorrência, porque eu acho que é meio pau a pau, mas assim, no quesito de espaço, é um espaço tão grande que muitas vezes eu não sei nem onde eu me encaixo, né? É diferente, por exemplo, de você que tá dentro de um nicho. Dentro desse nicho, ok, tem um monte de subvertentes, mas tipo, eu tô dentro da música eletrônica é tipo dizer que eu tô no meio da música pop. É muito genérica, muito aberto, abraça muita coisa, né? Eu não sou um produtor de techno. Entende? Que seria o equivalente a você, no caso, um produtor de gospel, né? No caso da sua música. Então, como que você trata essa relação da fé com o seu trabalho com produção, né? Sua arte, essa forma de criar, e ao mesmo tempo com relação a dinheiro? Como que você lida com isso? É um grande desafio que também está sendo superado há pouco tempo, né? Porque eu mesmo cresci com esse conceito de fé e no princípio dessa minha relação, obviamente bastante imaturo, eu vi até um pecado. Pensava comigo, cara, eu estou pecando contra Deus se eu for em determinado evento e receber alguma coisa, né? E era frequente, então assim, eu não cobrava para fazer muita coisa na igreja, né? Mas era frequente acontecer de uma pessoa, cara, eu quero ajudar o teu trabalho. Até hoje, né, como eu acabei de falar sobre instrumento musical, acontece, né? E eu ficava acanhado com isso. Até entender que é um mercado como todo outro, até entender que tem uma despesa como todo outro, como toda área de atuação, eu confesso que eu padeci um pouco, né? Em muitos conflitos internos e até externos, veio à tona por conta desse conceito equivocado de que não, se é para a igreja tem que ser gratuito. Não é bem assim, né? E entender isso foi a quebra de um grande tabu dentro de mim. Então hoje, como é que a gente administra? Existe o contexto missionário e existe o contexto profissional. O que é o contexto missionário para quem não é do meio? O contexto missionário é aquilo que eu me permito doar à igreja. Né? No sentido de missão mesmo. No sentido de missão mesmo. Cara, porque, claro, o dinheiro é importante? É importante. Eu preciso, como cristão, devolver o meu dízimo, como toda igreja cristã propõe? Sim, é uma exortação da palavra de Deus, o dízimo. É uma proposta que está na Bíblia, ok. Mas não é a única forma de eu contribuir com a evangelização, não é a única forma de eu contribuir com a igreja. Muitas vezes a igreja até precisa sim de dinheiro, mas às vezes precisa muito mais de um músico para cantar a celebração da Santa Missa do que necessariamente do dinheiro. Ou precisa de alguém para estar à frente de alguma missão no interior, que diga-se de passagem, poucos se dispõem aí. Vamos lá na cidade do interior para fazer um retiro. Geralmente, nessa ocasião, muita gente se esquiva mesmo, né? E nessa hora, foi ali que eu comecei a ver, cara, aqui eu posso contribuir. Onde ninguém quer ir, né? Eu vou investir um tempo nisso. E como que fica a relação contrária? Quando você, como músico, vai fazer um show, alguma coisa assim, e as pessoas... Eu não sei como que é essa relação, por isso que eu tô perguntando, tá? As pessoas vêm até você. Acontece, às vezes, das pessoas virem por você ser religioso e tal, e falar que você não pode cobrar, ou querer diminuir o cachê, ou, às vezes, justamente o contrário, por você ser religioso, achar que tem que pagar mais, ou como é que é essa relação? Então, existe de tudo, né, Pablo? Tem dos dois. Tem quem diga que, na minha opinião, isso é um pecado contra a igreja, contra Deus e tudo mais. E eu entendo porque eu vivi a sombra disso também, né? Então eu compreendo que existe ali uma ignorância. É uma ignorância, né? A falta do conhecimento. Mas, e tem também aquele que quer... Não, cara, porque não pode ser assim, você tem que ser valorizado e tudo mais. Então, sempre buscar o nosso... Falando em contexto de fé, né? Nosso Deus é um Deus de equilíbrio. Então, existe a ocasião em que eu posso me doar
E existe a ocasião em que eu preciso ter o retorno. Entendo. Então, como é que isso está organizado hoje dentro da minha carreira? Aquilo que se trata de shows, aquilo que se trata de apresentações artísticas, aquilo que se trata de um evento que vai trazer remuneração, retorno financeiro para a igreja, nesse contexto, a gente tem um valor da apresentação, tem um valor da equipe que está ali, como você falou, todos aqueles quesitos de despesas, né? Agora, aquilo que não traz um retorno financeiro para a igreja, mas que precisa ser custeado, precisa ser sanado, né? Ali existe a nossa caridade também que entra dentro desse contexto. Então, não foram poucos os retiros que eu fui tocar gratuitamente. Na verdade, para não dizer todos eles, né? Acho que não houve retiro em que a gente foi, né? Todo retiro que a gente foi em que houve um retorno, havia dentro desse retiro um evangeliza show, que a gente chama, né? Que é uma performance musical, técnica, mas dentro de um contexto de evangelização, com canções que falam do Cristo, que propõem essa vida de oração, que propõem até mesmo uma intimidade que passa pela nossa intimidade, né? Porque quando a gente vai falar de Deus e dessa relação com Ele, a primeira pessoa que a gente traz à tona é a nossa relação com Deus. Então, aquilo que eu vivo na minha intimidade aqui na minha casa, na minha vida de oração, é o que eu levo para o palco. Eu falo disso para as pessoas. Eu não falo de uma experiência alheia. Não porque o Pablo vive a vida dele dessa forma. Não. Sou eu com Deus. E o efeito que é um testemunho, né? Sou eu com Deus e o efeito que esse Deus tem na minha vida, né? Hoje, dentro desse contexto de carreira e tudo mais, você está focado única e exclusivamente então em música gospel? Você parou de tocar música secular? Como é que é essa relação em relação a show? A princípio era uma mera opinião de fé, né? Eu estava caindo naquele puritanismo, vamos dizer assim, que, diga-se de passagem, não é uma ideia positiva, não é uma coisa boa, né? Eu estava entrando naquele puritanismo de não, eu não posso misturar com essa música herege, né? Como se ouve por aí. Não que as duas coisas possam conviver, vamos entender. Quando a gente está falando de uma mensagem divina, não tem nexo fica contraditório. Eu hoje estar aqui no Evangeliza Show, numa praça, ou que seja num grupo de oração, ou que seja num culto da igreja, né, cantando para Deus, cantando para o irmão que você é o espelho, que reflete a imagem do Senhor, e horas depois eu estar na casa noturna no senta, fica contraditório, né? E como um artista que se vestiu com essa ideia de levar uma mensagem cristã, eu percebi que, cara, eu vou ter que escolher entre as duas mensagens. Ou eu falo do Cristo, ou eu proponho a vida louca secular, né? Então, por uma questão de coerência, tanto espiritual como profissional, hoje eu trabalho só com a música cristã, né? Primeiro que eu me sinto muito melhor assim, numa questão de bem-estar, né? Sabendo que aquilo que eu estou falando é coerente com o que eu vivo, é coerente com o que eu acredito que é o ideal para o ser humano, né? Vem de encontro com a minha arte, que flui naturalmente aí, né? Porque eu posso falar francamente daquilo que eu estou experimentando, daquilo que eu estou vivenciando. E eu não preciso me submeter a uma condição de mercado, que era o que eu vivia no barzinho, né? Se é verdadeiro para você, você acaba transparecendo isso de uma forma mais fácil, né? Você tem que forçar, nem nada. Eu fiz um vídeo do meu último evento, né? Porque eu parei de ser DJ Open Format, e é engraçado que é um paralelo parecido, assim, a intenção foi a mesma. Tipo, cara, já não faz mais sentido para mim, não tá me fazendo bem, não é uma coisa que me agrega, não agrega a minha carreira, não agrega a minha mensagem, é só pelo financeiro, e pô, eu consigo isso aqui de outra forma. Entendeu? Que não vai me dar esse trabalho, esse mal-estar, vamos dizer assim, né? Então, acaba sendo, mesmo com histórias muito diferentes, acaba tendo esse paralelo engraçado, porque são pessoas perseguindo a sua arte e o seu próprio, né, a sua mensagem interna. Exatamente, porque quando a gente tem que falar de algo que não faz parte de nós, chega a doer, né, irmão?
Incomoda. Incomoda, ofende, a gente se sente traído por si mesmo, né? A gente fala, poxa vida, mas eu não concordo com isso. Por que eu tô falando sobre isso? Né? Não é uma coisa que eu acredito que vai fazer bem para as pessoas. Por que eu tô propagando essa mensagem? Né? Então, o que vamos deixar bem claro também, não tem nada a ver com o estilo, não tem nada a ver, é uma questão de conteúdo. É uma questão de conteúdo. Nesse mesmo copo transparente, eu posso colocar diversos conteúdos. Agora estamos tomando água, mas pode ser um vinho, pode ser um café, pode ser um leite com chocolate. Entende? Então eu simplesmente fiz isso. Eu não mudei a roupagem, eu não mudei as minhas características artísticas, o meu estilo musical, né? Mas eu mudei o conteúdo do meu estilo, né? Agora, ao invés de falar de diversas coisas que para mim pode ser até fútil, né? Para outros tem valor, para outros tem necessidade, tem importância. Para mim não, né? Eu trouxe aquilo que para mim é relevante, para mim é significante. Então, hoje atuar como um cantor cristão é algo muito mais edificante na minha mente, na minha intimidade e na minha arte, porque me trouxe originalidade. Como a gente falava agora um pouco sobre mercado, né? Como se posicionar dentro desse mercado. É muito difícil, cara. É muito difícil. Porque quem está no cenário também tem de tudo. Também tem aquele que é aberto a ajudar quem está chegando, mas ainda é um número bem ralo, vamos dizer assim. São poucas pessoas abertas a essa ideia. Infelizmente, né, dentro do músico cristão, existe sim bolhas a serem rompidas, né, barreiras humanas mesmo a serem superadas, e que, cara, é característico do ser humano. O ser humano é assim, né? Quer queira, quer não, o Thiago Lima, ele ainda é um artista de carne, cheio de equívocos pessoais, cheio de coisas que precisam ser consertadas, né? A gente entende que quem está pronto já não está aqui, né? A Igreja Católica, principalmente, ela tem essa direção de que, cara, quando eu finalmente estiver pronto para o reino de Deus, eu não vou mais pelejar nesse mundo. Eu não vou mais perpetuar por aqui, eu vou finalmente alcançar a morada eterna, né? E, na verdade, a Igreja Católica, o cristianismo vê dessa forma. Crente disso, eu compreendo as pessoas que estão dentro do mercado e que se tornam muitas vezes barreira para quem está chegando agora, de fato, se aproxime. Mas uma verdade maravilhosa que eu tenho que enfatizar é: a maioria das pessoas que eu tive o prazer de conhecer são pessoas que se abriram para mim de forma muito especial, que tem me orientado, que tem permanecido, que tem permitido criar-se um vínculo, né? Claro, houve aqueles que, não, é profissional, vamos fazer o trabalho aqui, terminou o trabalho, acabou a conversa, vai você para a tua vida, eu volto para a minha. Tem, né? Mas graças a Deus ainda são as pessoas que permanecem, têm pesado mais, né? Bom, dito tudo isso, sabendo um pouco da sua história, agora eu queria que você fizesse um exercício de futurologia aqui comigo, que é o seguinte: pra gente encerrar esse episódio assim com um clima legal, eu quero que você desponte pra mim quais são suas intenções dentro do seu âmbito profissional, é claro, para os próximos 5 anos e para os próximos 10 anos. E aí leve em consideração o que você sabe do mundo, questão de inteligência artificial e tal, não sei o quê. Como que você quer estar daqui a 5 anos, como que você, com relação à sua carreira, quer estar daqui a 10 anos, qual é a mensagem que você quer deixar, em que lugar que você quer estar, né, tanto artisticamente quanto fisicamente. Enfim, fala aí para nós. Falando em futuro, nesse prazo de 5 anos aí, a gente sonha com o mundo, né? É algo que eu estou trabalhando nessa direção. A minha meta é primeiro o Brasil e o quanto antes o mundo, em termos de nome, de visibilidade, de mensagem. Existe duas intenções que me movem. A primeira, artística, né? Que quer que o mundo conheça essa arte, e junto com ela, de mãos dadas, a missionária, que quer levar a mensagem cristã numa linguagem nova, numa linguagem diferente, que quer atualizar essa mensagem porque o público se atualiza o tempo todo, são sempre novas pessoas. E a gente tem assistido
cada vez menos artistas dispostos a propagar essa mensagem divina, essa mensagem cristã, né? E é um contraste muito grande porque, assim, não se trata de número de artistas, se trata de número de artistas decididos por isso. Porque, como eu te falei, o que a gente mais assiste é artistas que acabam se dispersando da mensagem cristã e se apega apenas ao artístico, né? Se reduz ao artista. Então, a minha meta para esse tempo é isso, né? Expandir tanto a nossa música, trazer à tona várias obras que, diga-se de passagem, estão ocultas. Eu acredito muito que tudo que eu escrevi, que tudo que em relação a Deus me foi gerado, vem de Deus. E Deus não, e nesse contexto de fé, Deus não vai te dar algo que Ele queira ocultar. Se Ele te apresenta e te traz essa proposta de leva ao mundo, é justamente porque é necessário que isso aconteça. E eu já tenho vivido na minha vida, apesar das condições, apesar de mim, né, vamos dizer assim, apesar de mim, apesar de ser humano. Exatamente, apesar de ser como sou e quem sou, Ele tem me dado suporte para poder viver essa graça de chegar a pessoas que eu nem imaginava, lugares que eu nem imaginava, até inclusive baseado nessa experiência que eu acredito nisso, né? Poxa vida, quando na minha infância ou na minha juventude eu pensaria que eu iria para outros estados para cantar, e o mais interessante de tudo, para cantar falando de Deus, né? Se eu já vivo isso hoje, o que não esperar daqui para frente, né? Então, a meta é essa: expandir a mensagem, expandir a missão e, consequentemente, expandir também o trabalho. Show de bola. Tem alguma mensagem que você queira deixar para qualquer um que esteja assistindo? A mensagem é essa, gente, de perseverar, insistir naquilo que existe dentro do seu coração, né? Uma arte, a arte pela arte, e aquele velho ditado, né, que a gente ouve quando criança, né? Um sonho que se sonha só é só um sonho que se sonha só. Mas quando você externa esse sonho e encontra ao seu redor pessoas que estão dispostas a lutar por ele com você, ele se torna realidade, né? Então eu estou experimentando isso hoje na minha vida. Então sonha assim, mas não pare no sonho. Luta para transformar esse sonho em algo palpável, em algo real, porque não existe impossível aquele que acredita. Poxa vida, com essa mensagem, então, nós terminamos o episódio hoje com o excelentíssimo Thiago Lima. Se você quiser ouvir o trabalho do Thiago e conhecer mais, está aqui na descrição do YouTube todos os links para as redes sociais dele. E até o próximo episódio.